Amados irmãos e irmãs, paz, amor e vida no coração da Santíssima Trindade. Neste dia 30, domingo, dia 30 de junho, nós vivemos no Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo. A Igreja do Brasil transfere para o domingo as solenidades que caem no meio da semana para que um maior número de fiéis possam viver este encontro com o Senhor a partir daquela proposta litúrgica, daquela solenidade. E a liturgia da palavra, da festa, da solenidade de Pedro e Paulo, tanto na vigília quanto na missa do dia, é de uma riqueza inestimável. E decidi partilhar um pouco nesta parte da espiritualidade, né? Dando um pouco uma pausa no conteúdo de Anselmo Grün sobre a espiritualidade dos padres do deserto, venho aqui partilhar um pouco a palavra de Deus. Na missa da vigília de Pedro e Paulo, a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. A liturgia nos conta que nossos pais na fé, Pedro e João, iam para o templo e de repente perceberam alguém que estava ali pedindo esmolas. Aquela pessoa estava lá sempre e muitas vezes não era percebida. Então, como gosto muito de dizer, nós não podemos transformar a mensagem de Jesus num espiritualismo desencarnado, num espiritualismo bobo sem interesse na história. Como também é um pecado grande transformarmos Jesus e os evangelhos numa ação histórica, social, sem espiritualidade, sem a mística, sem a essência do Espírito de Deus. Há que se ter equilíbrio. É claro que Jesus deseja salvar almas, é claro que o objetivo é salvar almas, mas para Jesus Cristo, salvar almas é salvar o homem por inteiro. Eu vim para dar vida e vida plena. Então, esta salvação que Deus nos deu com sua paixão, morte e ressurreição, e olha que está tudo junto, né? Para nos salvar, Deus se encarnou na história humana. Então, está tudo junto. Para nos salvar, paixão, morte e ressurreição estão integrados. Então, é claro que Deus quer nos levar para o céu. É claro que o objetivo é salvar almas. Mas para Jesus, salvar almas é apenas o chegar à plenitude da vida, e esta vida precisa ser concreta aqui também na história. Viver em Cristo Jesus, viver no Espírito de Jesus Cristo, não é viver um espiritualismo flutuante nas nuvens e longe das realidades, mas o encontro com Jesus deseja provocar em nós mentalidade diferente para atitudes diferentes. Então, salvar almas está ligado à história que deve ser orientada pela verdade de Deus. O encontro com Jesus deve orientar a nossa história. O encontro com Jesus deve nos levar a ter e a fazer nova todas as coisas. Por isso que a primeira leitura diz que Pedro e João olharam fixos para aquele homem paralítico. Aquele homem, diz a palavra de Deus, estava ali todo dia. Eles nem percebiam, mas de repente eles perceberam aquele homem. O encontro com Jesus nos leva a perceber o que antes não percebíamos, a olhar para quem antes não olhávamos. Se a nossa fé
é algo platônico, desencarnado, sem concretude, sem encontro, não é fé, é ilusão. E por isso nós vivemos no mundo de hoje tantas doenças espirituais, não é? Ou transformar Jesus num líder sindicalista, que nunca foi, ou transformar Jesus num espiritualismo barato e sem propósito, sem uma perspectiva real, ou pior, não é? Ficamos fazendo de Jesus debates, ideologias, e nunca chegamos, na verdade, a entender que a vida aqui e a vida na eternidade é uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas é preciso viver, e esse viver em Cristo Jesus deve fazer de nós pessoas capazes de viver de forma diferente e de agir de forma diferente. Perfeitos não vamos ser do dia para a noite. Eu que estou falando para vocês não sou perfeito, mas olho para a minha história, olho para trás e vejo que tenho crescido, né? O Espírito Santo tem feito um trabalho, o mesmo trabalho que o Espírito Santo faz com todos vocês. Então, a gente precisa deixar essa fé de que ou a fé da culpa, né, do medo. Tem gente que vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, porque tem medo de desobedecer às regras. Não, eu preciso ir por amor. Se eu hoje, com meus 51 anos de idade, eu não me interesso de ser amigo de uma pessoa, por exemplo, que vem até mim por medo ou por obrigação. Tem que vir por amor. Eu tenho que ir até Jesus, até a missa, até a igreja, até o culto, por amor, não por medo. Nem podemos viver a religião do medo, nem tampouco a religião da lâmpada de Aladim, que Deus existe para realizar os meus desejos. Por isso que nós, muitas vezes, continuamos pequenos espiritualmente. O encontro com Jesus fez Pedro e João ver diferente, assumir atitudes diferentes, não é? Eles olharam para aquele homem e disseram àquele homem: olhe para nós, não é? Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos lhe damos. O novo homem que Pedro era, o novo homem que João era, ofereceram àquele homem. E aquele encontro de amor realizou um milagre, porque quando se ama, e se ama muito, e se vê o outro com os olhos de Deus, e passamos a ver a história com os olhos de Deus, a coisa começa a ser diferente. Fiquemos nesta primeira leitura, depois a gente vai partilhando o resto. Eu quis partilhar essa liturgia da palavra da solenidade de São Pedro, que tem uma riqueza imensa. Depois daquele encontro, o homem se levantou, o homem foi curado e o homem também mudou sua vida, porque quando nós passamos a viver uma vida nova em Jesus, essa vida emana da gente. Essa vida, ela explode de dentro de nós e atinge também o outro. Que nós vivamos essa fé. Um beijo no coração. Jesus é lindo, é maravilhoso. Nos apaixonemos por Jesus.